Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. A saúde invadiu a campanha depois de sabermos que 3 mortes aconteceram por causa de atrasos no INEM. Viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Vanessa Lopes. Viva, Ruben. Os candidatos reagiram, mas alguns, se calhar não da maneira como estávamos à espera. Marcos Mendes, que noutras andanças atirava mais o dedo à ministra, desta vez poupou-a. Vamos ouvir o candidato presidencial. Eu nunca fui favorável à criação da Comissão Executiva do SNS. Expliquei que não era propriamente uma grande ideia, há uns anos atrás. Mas ela foi constituída. E foi constituída para ter atividade, iniciativa, ação. Pois ninguém a vê. A abrir a boca, a dar uma explicação, a fornecer um esclarecimento. Um Presidente da República não existe nem para avaliar ministros, nem pedir admissão em público de ministros. Portanto, se é isso que querem, a minha coerência diz sempre isso. E, portanto, eu não vou andar a mudar de opinião. Vanessa Lopes, é um Marcos Mendes que não se quer descolar do governo e está com muito medo de o fazer. Nós estamos a assistir nestas últimas... Enfim, neste arranque de campanha, a uma certa mudança de Marcos Mendes, que sempre, na sua primeira... Ele lançou-se há muito tempo, não é? Há praticamente um ano, mas não sei, fevereiro do ano passado. E Marcos Mendes, este tempo todo, sempre quis aparecer como candidato do centro, candidato maculado ao governo, até lembrando a sua experiência como comentador, que tanto dizia bem do governo e dos vários governos como mal. Talvez eu ter dito mal do PSD várias vezes o tenha prejudicado, porque ele agora percebeu que há uma divisão dentro do seu próprio partido, dentro do seu eleitorado potencial, e temos vindo a assistir a Marcos Mendes a cada vez a colar-se mais ao governo. E nesta questão da saúde, Marcos Mendes faz uma declaração muito importante e muito forte. Ele sempre foi contra a direção executiva do SNS, dizendo que não sabe onde é que ela está, mas de facto ele poupa a ministra. Ele apenas diz que ela, se entender falar, deve falar, quer dizer, que os presidentes da República não estão aqui para falar de ministros. É uma mudança, de facto, em relação à imagem que Marcos Mendes apresentou há um ano na campanha eleitoral, na pré-campanha eleitoral em que apareceu. Isto é uma situação muito grave. Marcos Mendes sabe perfeitamente que as questões da saúde, como disse na entrevista ao público, são um combustível para o populismo. E agora estar numa situação em que o governo está mal, que muito que no debate quinzenal, Luís Montenegro vem a dizer que os casos de mortos que assistimos nestes últimos dias, 3, que são exceção no todo nacional, e que o sistema responde, e que anunciou mais ambulâncias, fez vários anúncios de que vai melhorar o SNS. A verdade é que isto cola às pessoas. Isto é muito violento, saber que uma pessoa morreu porque não teve assistência. Seja uma, seja 2, seja 3, seja 10. Marcos Mendes, é assim, eu acho que, não sei se foi aqui no podcast, acho que foi no podcast que eu disse, esta coisa de uma pessoa citar-se a si própria é sempre ridículo, mas pronto, deixa-me cá fazer uma ridicularia de que Marcos Mendes estaria na pole position para ser Presidente da República caso não acontecessem coisas difíceis ao governo. E agora vemos duas coisas que estão a acontecer em simultâneo, que estão a acontecer coisas difíceis ao governo, acontece sempre a todos os governos, neste caso a saúde está a marcar de uma maneira muito dura o governo, como aconteceu com o pacote laboral, em que Marcos Mendes também não, ao contrário de Ventura, que é o oportunista e veio correr defender a greve depois de a ter criticado, Marcos Mendes ficou ali nas meias tintas, até defendeu a reforma, criticou quem criticava a reforma do pacote laboral. Portanto, houve ali uma situação complexa até para um presidente que quis ser popular ao centro, mas também porque percebeu que o seu próprio eleitorado que votou AD, votou no PSD, também está dividido em relação à sua pessoa. Portanto, está numa situação muito complexa.
Oh, Ana, mas se Marcos Mendes não está sequer a conseguir conquistar todo o eleitorado do PSD, não devia estar a olhar para o outro eleitorado? Ou continua na esperança de quem vai salvar-lhe a passagem à segunda volta são os eleitores que nas últimas legislativas votaram no PSD? Eu acho que Marcos Mendes centrou aí todas, enfim, toda a artilharia pesada que centrou no eleitorado que votou AD e bem. Porque, embora não tenha sido esse o início da sua campanha, depois existiram. Esta é uma campanha que está atafolhada de candidatos centristas, porque António José Seguro é o mais à esquerda dos candidatos centristas, mas também é um candidato centrista que está a apelar ao centro. Portanto, eu nunca vi uma campanha com tantos candidatos centristas. Isto parece que anda toda a gente. E como o centro é o sítio que dá para tudo, Marcos Mendes, perante tanta divisão naquela sua área, Marcos Mendes achou que tinha que se colar mais ao governo. E aí Coutrinho de facto está mais à vontade, foi muito crítico da saúde, disse que se fosse presidente chamava a ministra da Saúde imediatamente, tem essa liberdade para ser crítico porque se sente à vontade, porque está a mobilizar um eleitorado, nomeadamente mais jovem, que é de direita e que pronto, e que ele também tem outras armas e está a trabalhar muito bem nas redes sociais e tem uma capacidade de chegar a essas redes que não têm os outros candidatos, evidentemente e claramente. Pelo menos está a nível de Ventura, que é quem sabe trabalhar nessas. Mas isto, de facto, é uma situação muito complexa. O António José Seguro também fez uma declaração bastante violenta. Não estou a dizer que a de Marcos Mendes não seja violenta. Agora, é uma declaração em que o facto de se perceber que ele está a querer colar-se ao governo mostra uma mudança de posição. Não é colar-se ao governo, obviamente foi a direção executiva, é uma decisão do governo, mas aquela coisa de poupar a ministra mostra uma mudança de estratégia, que já tínhamos falado aqui nisso, com a entrada dos membros do governo, nomeadamente Luís Montenegro, logo de início da campanha. Mas o próprio candidato está, de facto, a dizer aquilo que disse que nunca seria, que seria o candidato do governo. Ana, Marcos Mendes, quando o governo tinha poucos meses e aconteceu aquele problema no socorro do INEM por causa da greve, que não acautelou as calas, o Marcos Mendes, na altura comentador, dizia que a ministra estava a prazo, que não poderia aguentar e podia aguentar 1 ou 2 mais meses, mas que estava a prazo e que isto era amadorismo da parte do governo. Ele foi duríssimo com ela e foi logo no início, lembras-te? Foi logo no início do governo. Lembro-se, contrasta bem. Ele contrasta muito. Deixa-me perguntar-te, Helena, se Marcos Mendes ainda não percebeu quem é que são os eleitores que ele precisa de conquistar para passar à segunda volta. E por isso é que ele está assim tão perdido, é isso? Pois, eu acho que ele deve estar realmente com essa dúvida, porque ele parte convicto que, como o país virou à direita e a AD estava a ser bem recebida e havia ainda uma espécie de Estado de graça? Estado de graça, exatamente. Uhum. E eu acho que ele estava convicto que essa onda o iria apoiar, iria ser suficiente. Entretanto, como as coisas estão tão difíceis, também há uma mudança radical de repente, não sei, ele deve achar que também passaria por falsa. Será que é isso? E, portanto, prefere continuar como candidato do governo porque as mudanças radicais também são mal percebidas? Não sei. Agora, a verdade é que... a campanha não está a correr bem, Marcos Mendes. Dia após dia há mais notícias, não é? Para o lado de Marcos Mendes está a ser muito complicado. E esta campanha, as pessoas que acham que que as campanhas políticas são um momento para esclarecer as pessoas e que muitas vezes a culpa é dos jornalistas porque vão procurar outros assuntos, quer dizer, este mostra a evidência como há coisas que acontecem durante aqueles dias da campanha que condicionam as campanhas, claro. E que é impossível não dominar a atenção nesses dias. Eu não sei o que mais é que os candidatos têm estado a falar durante o dia de hoje, mas nós temos um dia que há a campanha na rua e há um debate quinzenal em que o primeiro-ministro é confrontado com isso.
em que também há falhas da parte do governo. Ainda ontem o Expresso dizia que, ao contrário do que aconteceu no inverno passado, este governo não quis acionar um reforço de ambulâncias na época gripal porque achou que não era preciso. O ano passado fez esse reforço com a antecipação, este ano não fez. Portanto, quando a gripe é mais grave, curiosamente. Exatamente, não é estranho, pronto. É uma loucura. E depois, este caso também ao mesmo tempo é um caso ótimo para se perceber o que é que são os poderes presidenciais e a atuação. O António José Seguro e a Catarina Martins, por exemplo, disseram logo rapidamente, eu acho que outros também, mas eu tomei nota só, foi porque esses eu ouvi, a dizer que é um caso em que, se fossem presidentes, chamariam o primeiro-ministro em funções. Também é um caso em que se percebe que tipo de presidente é que se teria e o que é que cada um deles faria se fosse presidente numa situação destas. E, portanto, até aí a posição de Marcos Mendes fica... ele não explicou. Numa situação dessas, o que é que ele diria que chamaria a direção executiva do SNS? Não faz sentido nenhum, não é? Portanto, nem aí ele consegue uma boa resposta. Pronto. E, portanto, vamos ver as tracking polls nos próximos dias. Há uma todos os dias. Um beijinho, Exatamente. até amanhã. Beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.